Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, com nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Ceifa de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney, e finalizando com a prece final com a nossa irmã Eliane. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos respirando profundamente, nos colocando à disposição, Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade. Ao iniciarmos esse momento do Evangelho no Lar, elevemos nossos pensamentos com humildade e gratidão. Agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos, pela bênção deste Evangelho que nos acolhe, que Tua paz envolva este ambiente, harmonizando nossos corações e preparando-nos para receber os ensinamentos de luz. Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas, rogamos a Tua presença amorosa entre nós. Ilumina nossas mentes para que possamos compreender o Teu Evangelho com clareza, com sensibilidade, e fortalece nossos sentimentos para que possamos, todos nós, vivenciarmos no dia a dia as lições de amor, de perdão, de caridade que nos deixaste. Espíritos amigos e benfeitores que coordenam nossas atividades espirituais, acolhei-nos com carinho e amparo. Sabemos que a vossa presença é fonte de equilíbrio e orientação, proteção. Inspirai-nos bons pensamentos, auxiliando-nos na disciplina mental, na elevação dos nossos sentimentos, para que esse momento seja verdadeiramente proveitoso e edificante. Rogamos ainda que estes lares sejam envolvidos por vibrações de paz, afastando toda a influência negativa, fortalecendo nossos propósitos no bem, que possamos sair deste encontro renovados, com mais consciência de nossas responsabilidades, mais comprometido com a prática do Evangelho. Permanecei conosco, Senhor, hoje e sempre, sustentando-nos no caminho da luz. Assim seja, gratidão. Vamos à leitura, então, de mais um capítulo do livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 16. Assunto de liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceu, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Está em Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem defraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo que dispunha em benefício de todos.
terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, pelo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado é cumprido, mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade a respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. O capítulo 16 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, ele aborda a liberdade cristã como libertação interior e é baseado em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ensina que a verdadeira liberdade é conquistar o domínio próprio, superando paixões e o orgulho através do cumprimento do dever e a obediência às leis divinas, exemplificada por Jesus. Os pontos-chave desse capítulo têm a liberdade interior. A lição foca na libertação de si mesmo, o ódio, vaidade, orgulho, considerada a verdadeira independência, em vez de apenas reivindicações sociais ou políticas externas. O exemplo de Jesus. Cristo não promoveu revoltas contra padrões administrativos, mas obedeceu às leis divinas e aceitou a cruz, demonstrando que a obediência e o sacrifício pessoal são caminhos para a liberdade. E o dever e direito. A obra enfatiza que não existe liberdade sem execução das próprias obrigações, e o cumprimento do dever mede de independência individual. E depois vem a responsabilidade. A liberdade envolve o poder da escolha, mas também a necessidade de arcar com as consequências dessas escolhas, evitando cair no jugo da servidão das próprias paixões. Aqui nós temos mais uns pontos principais pela visão espírita que eu procurei, onde fala que a liberdade do jugo da ignorância e materialismo, o jugo da escravidão, é interpelado como a prisão aos vícios, orgulho, egoísmo e a forte pegada de materialidade que prende o espírito aos sofrimentos. E Cristo libertou a humanidade ao ensinar o caminho do amor e da verdade, que remove essas algemas invisíveis. Temos o livre-arbítrio e a responsabilidade, que ensina que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas sim a capacidade consciente de escolher. No entanto, cada escolha gera uma responsabilidade proporcional e conforme a lei de causa e efeito. E a libertação pela lei de amor, em vez de se prender a rituais rígidos, que Paulo chama de leis na época, né? A verdadeira liberdade vem da obediência à lei de amor e caridade. A conquista gradativa da liberdade do espírito não é automática, apenas por crer.
mas uma conquista gradativa através dos nossos esforços próprios no trabalho no bem, abnegação e a nossa reforma íntima. E permanecermos firme no Evangelho. E permanecer firme significa não retomar aos velhos hábitos de apego material, desânimo ou egoísmo, vivendo, sim, de acordo com o Evangelho de Jesus. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, sobre esse capítulo, Assunto de Liberdade, da obra Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ela nos conduz a uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado da liberdade à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Logo no início, ao recordar a afirmação de Paulo de Tarso, compreendemos que a liberdade oferecida por Cristo não é externa, política ou social, mas essencialmente interior. Trata-se de uma libertação da alma, um convite para que o ser humano se desvincule das correntes invisíveis que o prende às próprias imperfeições, como orgulho, egoísmo, as paixões desordenadas. Ao analisarmos a vida de Jesus, percebemos que ele não promoveu revoluções exteriores, nem se levantou contra sistemas humanos. Sua revolução foi silenciosa, profunda e transformadora, realizada no íntimo das nossas consciências. Ele ensinou que a verdadeira liberdade nasce da obediência às leis divinas, vivida através do amor, da humildade e do serviço ao próximo. Mesmo cercado por incompreensões, traições, perseguições, o Cristo manteve-se fiel ao bem, demonstrando que a liberdade não está em fazer o que se deseja, mas em escolher o que é justo, mesmo diante de todas as dificuldades. A aceitação da cruz, nesse contexto, surge como o símbolo máximo dessa liberdade espiritual. Jesus, ao não fugir da dor, mostrou que a verdadeira libertação está na capacidade de permanecer fiel a Deus, mesmo nas provas mais difíceis. Essa atitude revela para todos nós que a liberdade não é a ausência de desafios, mas a força interior que nos permite atravessá-las com dignidade e fé. E assim o Evangelho nos ensina que ser livre é estar em paz com a própria consciência, cumprindo o dever com amor e responsabilidade. A proposta central desse capítulo nos alerta para um ponto essencial. Não existe liberdade verdadeira sem compromissos. Muitas vezes, todos nós confundimos liberdade com a ausência de limites, quando, na realidade, ela está profundamente ligada ao dever cumprido. Quanto mais conscientes somos de nossas responsabilidades, mais livres nos tornamos, pois deixamos de ser escravos de nossas próprias inclinações inferiores. A mensagem, portanto, meus irmãos, é um chamado de vigilância interior, para que não retornemos ao jugo da servidão, e que são justamente as paixões e os desequilíbrios que ainda carregamos. Então, dessa forma, a liberdade por Cristo é um caminho de autotransformação. É um processo contínuo de libertar de si mesmo, das próprias sombras, para que a luz do bem possa florescer. É uma liberdade conquistada
dia após dia, através da disciplina, dos pensamentos, da pureza das intenções e da prática constante do amor. Então, meus irmãos, essa visão eleva o conceito de liberdade a um patamar espiritual, onde o ser livre é, acima de tudo, está alinhado com Deus e suas leis. Gratidão. Com os entendimentos tão bem ensinados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de luz da coluna espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Eliana para conduzir a prece final. Amado Mestre Jesus, aqui estamos encerrando nosso Evangelho no Lar, agradecendo a todos que acompanharam, encarnados e desencarnados, e que também terão a oportunidade de ouvi-los sempre que precisar, sempre que quiser. Agradecer também, Senhor, por essa aprendizagem de que nossa vida, ela não é liberta, ela é atrelada a valores e que precisamos respeitar. Ensina-nos a compreender a verdadeira liberdade, não como o direito de fazer tudo o que queremos, mas como a sabedoria de escolher sempre. Fortalece-nos, Senhor, para vencer nossas fraquezas, libertando-nos do orgulho, do egoísmo e da impaciência. Ajuda-nos a usar nossa liberdade com responsabilidade, semeando amor, paz e compreensão por onde passamos. Que possamos também libertar os outros através do perdão sincero, da caridade e do acolhimento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, guiando os nossos pensamentos, palavras e ações. Agradecemos a Ti, Senhor, esta grande oportunidade. Gratidão.